Primeiro ponto, a gente vai tratar com vocês então o quê? O que seria uma constituição fiscal? Na verdade, uma constituição fiscal ela é tratada dessa forma quando eu consiga atingir nos seus preceitos, dentro das suas prescrições legais, eu consiga buscar o conceito de uma certa área de direito. Então eu posso dizer que eu tenho uma constituição fiscal, que eu posso dizer que eu tenho uma constituição ambiental, uma constituição civilista, uma constituição penalista, dentro do quê? Das possibilidades de, nas suas prescrições, buscar ali as suas diretrizes e trazer o conceito do que seria um tributo, o conceito que seria uma proteção ambiental, um conceito que seria uma proteção penal, tá bom? Então esses conceitos eu tenho que necessariamente buscar na própria Constituição. Se eu conseguir buscar esses conceitos na Constituição Federal, eu tenho então esse que seria então uma Constituição fiscal, beleza? Agora vamos analisar o seguinte: será que a Constituição brasileira, e aí já voltando para a gente aqui, será que a Constituição brasileira é uma Constituição fiscal? Será que dentro da Constituição Federal eu consigo buscar o que seria conceito de tributos? Eu queria buscar o que seria conceito de competência tributária? Eu conseguiria buscar dentro da Constituição quem são os entes que teriam competência para tributar? Vamos analisar o seguinte: se eu buscar na Constituição Federal, lá nos seus preceitos, quando começa a tributação, no artigo 145, eu vou ter que tributos seriam impostos, taxas e contribuição de melhoria. Só que analisando as decisões do Supremo Tribunal Federal referente à classificação, o conceito e as espécies tributárias, a gente percebe que não seriam só 3 espécies tributárias. É lógico, lá na frente vou explicar um pouco melhor para vocês, mas isso só para a gente contextualizar. Eu não tenho só um imposto, a taxa ou a contribuição de melhoria como espécies tributárias. Eu também tenho empréstimo compulsório, não está no artigo 145, ele vai estar no 148, mas também hoje é tratado como um tributo. Por quê? Eu consigo compreender esse tipo de tributo, essa espécie de tributo dentro do conceito que seria tributo, beleza? Também tem as contribuições em seus aspectos gerais, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuições previdenciárias, que não estão também, da mesma forma, no artigo 145, como espécies de tributos, mas estão lá espalhados pela Constituição Federal. Portanto, eu não tenho só um artigo dizendo que seriam espécies tributárias. Eu tenho vários artigos que mostram pra gente quais seriam as espécies tributárias. Até aqui tranquilo? Eu consigo analisar também, dentro da Constituição Federal, a competência tributária? Consigo. Se eu buscar ali os seus preceitos no artigo 153, 155 e o 156, eu consigo visualizar ali competências privativas da União, dos estados e dos municípios para instituir certos tributos. Ao exemplo, eu tenho imposto de renda, lá no artigo 153, de competência exclusiva da União. Eu tenho no artigo 155 o imposto que vai incidir sobre a circulação de mercadorias e prestação de certos serviços, serviços esses de comunicação, de transporte interestadual e intermunicipal. Então ali eu consigo visualizar esse tributo que é de competência exclusiva dos estados, tá bom? Também posso, lá no artigo 156, verificar a incidência de um imposto sobre o patrimônio, o imposto que vai ter a sua incidência sobre a propriedade de bens imóveis, o IPTU, tá? Então ali eu consigo delimitar quais são aqueles entes que têm as suas competências já definidas pela Constituição Federal para fazer a tributação, certo? Então eu já vi que eu consigo ver espécies tributárias, já vi que consigo ter a competência tributária, repartição de receita, tá? Só um parênteses para vocês aqui, vocês não têm na faculdade direito financeiro, então tomem bastante cuidado, porque eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns pontos referentes ao direito financeiro, que também fazem parte da nossa matéria, mas não dá para a gente aprofundar muito. Então eu peço para vocês pegarem um livro ou pegar um material e fazer um estudo particular do direito financeiro. Por quê? Porque o direito financeiro hoje ele cai muito, tanto na prova de ordem como em concurso público. E a gente utiliza isso também no dia a dia. Por quê? Eu preciso saber repartição de receita. Eu sei que hoje se fala muito em reforma tributária, mas o que se busca realmente na reforma tributária é você tirar a burocracia. Então, parte do que é hoje arrecadado pelos entes federativos já vai para um outro ente federativo. A exemplo, o IPVA, uma parcela do IPVA que é cobrada pelos estados, ele vai para o município. O
uma parcela do imposto de renda que é arrecadado pela União vai tanto para o Estado como para o município. Então, o que vai ser feito com essa reforma tributária para desburocratizar o direito tributário? Essas parcelas já vão ser direcionadas diretamente para os estados, para os municípios. Ou seja, eu vou fazer uma adequação de tributação. A tributação, então, sobre serviços e sobre consumo vai ficar exclusivamente para o Estado. A tributação sobre patrimônio vai exclusivamente para os municípios. E a União vai tomar conta do quê? Do imposto de renda, imposto sobre comércio, impostos interventivos, coisas que seriam mais relacionadas à parte de organização de um Estado, tá bom? Então essa vai ser praticamente a reforma tributária. É lógico, com alguns diferenciais, é lógico, mas basicamente seria isso. Agora, o que vai ser feito? Essa repartição de receita vai ter que ser alterada na Constituição para que ela já fique destinada aos entes que hoje são arrecadados por um ente e transferidos para o outro, certo? Então, isso também eu consigo ver na Constituição Federal, repartição de receitas? Consigo. Então, eu já tenho definido lá que uma parte de IPVA vai para o município, já tenho definido que uma parte de IPI vai para os estados e municípios, uma parte do imposto de renda também vai para os estados e municípios. Portanto, a Constituição Federal também nos dá esta possibilidade de deixar claro o que seria essa repartição de receita, beleza? E agora, um dos pontos mais importantes, principalmente não só para o conceito do que seria uma constituição fiscal, mas principalmente para os limites impostos à tributação, que são os limites à competência tributária, que na própria Constituição Federal vem como um capítulo destinado à limitação ao poder tributar, tá? Como eu falei a vocês na aula passada, eu não gosto desse termo, limitação à competência tributária, tá? Ao poder de tributar. Por quê? Porque poder dá aquela ideia de que não tem limites, é incontrastável, eu não posso combater esse limite, esse poder, eu tenho que respeitá-lo, tá? E não é bem assim essa ideia que a Constituição pôs. A Constituição coloca limites à competência de criar um tributo, a competência de cobrar o tributo, a competência de instituir incidências tributárias. Então, eu estou limitando aquela competência que já foi dada pelo ente federativo. Você pode criar imposto de renda? Pode, tranquilamente. Está lá no artigo 153 para a União. Só que eu tenho limites a esta competência tributária? Tenho limites. Eu tenho limites como o quê? O princípio da igualdade. É um dos principais bases que eu teria da tributação, a igualdade entre os contribuintes, tratar iguais aqueles que são iguais e diferentes de acordo com as suas diferenças. E isso a gente pode fazer um adendo ao direito constitucional quando se fala em ações afirmativas. Ações afirmativas são aquelas ações em que eu vou tentar produzir um certo cenário em que eu vou facilitar, eu vou disponibilizar meios para aquelas pessoas que estão numa fase diferenciada consigam, né, ter uma certa igualdade. Então, tratar as pessoas que estão numa desigualdade frente a outras de forma que elas possam ter uma equiparação, tá? Não é tratar todo mundo igual. Isso é a pior forma de discriminação que existe no mundo. Tratar todo mundo igual. Por quê? Ninguém é igual a ninguém. Portanto, eu preciso fazer o quê? Dar condições para que elas se igualem, tá bom? Por isso a gente tem o quê? Lei do Simples. Simples Nacional tenta, tá? Tenta, pelo menos, igualar, dar uma condição de igualdade, de equidade para as microempresas e empresas de pequeno porte. Elas não conseguem competir com as grandes, então eu vou dar certos privilégios para ela, para que ela possa ter uma equivalência nessa competição, beleza? Então essas são ações afirmativas que trabalham dentro do direito tributário, que vão incidir sobre o direito tributário. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente tem uma possibilidade de tratar uma Constituição fiscal, é quando eu vou buscar na própria Constituição Federal qualquer tipo de preceito ou prescrição que me dê ideia do que é tributo, do conceito do que é tributo, das competências tributárias, repartição de receitas, limites ao poder tributário. Então, se a Constituição Federal me dá essa base, eu posso dizer então que a Constituição Federal ela é uma Constituição fiscal, beleza? E aí eu pergunto a vocês, eu consigo na Constituição Federal ter o conceito do que é tributo? Eu consigo buscar na Constituição Federal o conceito do que é um tributo? Sim, eu consigo. Analisando então os preceitos do artigo 146,
Eu verifico ali que para eu conceituar tributos, eu vou buscar o quê? Uma base legal fora da Constituição Federal que me vai dar ali as condições de pelo menos definir o que seria tributo. Então a definição de tributo vai estar numa lei infraconstitucional, que é o Código Tributário Nacional, que é o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que vai nos dar essa base. Tranquilo? Então a Constituição Federal consegue nos dar o que é um conceito básico de tributo, consegue nos dar ali pelo menos preceitos do que deveria constar dentro do conceito de tributo, para saber ali o que seria um tributo, para que consiga verificar o que é um tributo? Sim, isso eu consigo trazer. Em 1998, o STF se debruçou a esse tema e conseguiu, nos preceitos constitucionais, estabelecer o conceito de tributo. E dentro desse conceito de tributo estabelecido pelo STF, ele conseguiu identificar o quê? Eu tenho 5 espécies de tributos, e não só 3, como fala no artigo 146. Por isso que a gente tem uma Constituição Fiscal, porque ela dá uma base para a gente estrutural, para que eu consiga, nessa base estrutural, buscar o conceito do que seria tributo. E aí eu tenho como formas tributárias impostos, taxas, contribuição de melhoria, conforme prescrito no artigo 145, tá? Mas também tenho lá o empréstimo compulsório, que também é tributo, e as contribuições gerais, beleza? Então a gente pode dizer hoje que a gente tem sim uma Constituição Federal como uma Constituição Fiscal, certo?